Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, seja muito bem-vindo. E neste vídeo vamos falar sobre o mercado da bola, algumas novidades em relação a uma possível saída do Luan Pérez e o Grêmio que está monitorando dois goleiros do Santos, Vladimir e João Paulo. Então fica até o final desse vídeo para você conferir todas as informações. Eu quero te pedir um favor para você deixar o like aqui no vídeo, se inscrever caso você ainda não seja inscrito no canal. E bom, vamos começar primeiro com a informação, do Diário do Peixe, comentando essa questão do Grêmio que estaria monitorando tanto o João Paulo como o goleiro Vladimir. Leio aqui para vocês o título da matéria do Diário do Peixe, inclusive, é o seguinte: Grêmio procura goleiro João Paulo dos Santos e vê Vladimir como opção. O Grêmio procurou o Santos para entender a situação contratual do goleiro João Paulo. O tricolor gaúcho busca um goleiro após a saída de Vanderlei e as atuações ruins do reserva imediato Paulo Vitor. A informação inicial foi publicada por Diego Torbes Bagé e confirmada pelo Diário do Peixe. O time do sul do país não formalizou nenhuma proposta, mas pretende fazer uma investida nos próximos dias. A maior dificuldade do time gaúcho é a recente lesão do goleiro John, que sofreu uma entorse no joelho direito. Com isso, João Paulo vem sendo titular nas últimas duas partidas. Segundo a apuração do Diário, João Paulo ficou chateado por perder a vaga, mesmo sem cometer nenhuma falha técnica, mas não deseja deixar o clube caso a proposta não seja positiva ao clube que revelou. No ano passado, João Paulo estendeu seu vínculo com o Peixe até setembro de 2025. O jogador já recebeu sondagens do Ajax da Holanda e da Udinese da Itália. A multa rescisória é de 100 milhões de euros, cerca de 625 milhões de reais. Ciente dessa situação, o Grêmio também procurou entender a situação do goleiro Vladimir, também do Peixe. O arqueiro teve seu contrato com o Santos renovado até dezembro deste ano e essa negociação é considerada mais simples, já que Vladimir é a terceira opção da comissão técnica santista. O time da Vila Belmiro não descarta uma rescisão amigável caso o Grêmio formalize o seu interesse junto ao goleiro. Então, qual que é a situação? O Grêmio precisa de um goleiro e vê duas possibilidades, tanto João Paulo como Vladimir. João Paulo, muito difícil. Por quê? É um goleiro que tem muito potencial. Provavelmente, se for para sair do Santos, vai sair para algum time da Europa, né? Tivemos, como citado, propostas da Udinese, que não foi para frente, do Ajax, que também não foi para frente, até por uma vontade própria do atleta, né, de ter destaque aqui no time do Santos. E o Vladimir é um goleiro que ainda não conseguiu se firmar como titular do time do Santos. Das últimas vezes que o Vladimir, né, começou a atuar como titular, era por alguma falta de opção, ou algum goleiro titular que saiu, que foi o caso do Everson, ou algum goleiro que estava machucado e ele acabou cobrindo, né, como teve um período quando o Vanderlei estava no Santos, ele se machucou e o Vladimir ficou como titular, mas é um goleiro que em anos no Santos não conseguiu se firmar. Então agora temos dois bons goleiros, tanto o John como o João Paulo. Acho muito difícil que o Santos libere o João Paulo, seja por empréstimo ou em definitivo. E é uma situação mais simples também a ida do Vladimir, ou pelo menos essa rescisão, caso, né, aconteça, avance esse interesse do Grêmio no goleiro Vladimir, até porque o Avaí, né, demonstrou interesse pelo goleiro. O Santos até iria liberar, mas aí o Ariel Holan pediu para segurar e aí as tratativas tiveram uma pausa, mas eu acredito que seria um caminho interessante para o Vladimir. Para o Grêmio, tenho minhas dúvidas, né? Como eu falei, nós como santistas aqui, ele não teve uma passagem tão positiva assim pelo Santos. Fez algumas boas defesas em alguns jogos? Sim, mas o Vladimir também deixou muito a desejar em algumas partidas que disputou. E bom, vamos falar de Luan Pérez. No final de semana tivemos a informação da Gazeta Esportiva de que Santos e Olympique de Marseille estavam avançando pela saída de Luan Pérez do Santos. Vale ressaltar que o Olympique de Marseille é treinado por Jorge Sampaoli, que trabalhou com o Luan Pérez e quem indicou o zagueiro santista. No final de semana não tínhamos ainda os valores dessa negociação. Hoje a tribuna trouxe e seria
8 milhões de euros, trazendo para o real dá quase 47 milhões de reais. Mas vale ressaltar que o Santos tem apenas 70% dos direitos econômicos do Luan Pérez. Inclusive, no começo do ano, fez a compra em definitiva do atleta, desses direitos econômicos, por 16 milhões de reais. Assim, o Santos ficaria com mais do que comprou? Sim, mas eu ainda acho que é um valor que dá para o Santos melhorar um pouquinho. Se fosse 8 milhões de euros por 70% do Luan Pérez, eu acho que até a gente começa a aceitar. Mas contabilizando esses 8 milhões de euros, e tirando esses 30% que não são do Santos, aí eu acho que é um valor um pouco abaixo, principalmente com o euro caindo, Não é o mesmo euro quando a gente vendeu o Lucas Veríssimo por 6,5 milhões de euros no começo do ano, que dava praticamente 41 milhões de reais. Então, também a gente tem que levar em consideração que o euro está abaixando, Então, é um ponto importante. O Jorge Nicola também tem uma atualização que pode ajudar o Santos, que ele conversou com o empresário do Luan Pérez, e o empresário do Luan Pérez disse ao Jorge Nicola que teria mais um clube interessado no zagueiro santista. Se isso pode fazer com que os valores aumentem, só o tempo vai nos dizer. Mas leio aqui para vocês um trecho da matéria do Jorge Nicola que diz o seguinte: o Olympique de Marseille não está mais sozinho na disputa por Luan Pérez do Santos. Durante o fim de semana, em meio ao avanço nas conversas com os franceses, surgiu mais um interessado. Agora, abre aspas para o empresário do Luan Pérez. Algumas coisas se movendo, não só de um clube. Existe mais um grande time que nos procurou, mas nesse momento não consigo comentar sobre, foi o que disse o Fábio, que é um dos representantes do Luan Pérez. Será que isso pode fazer com que o Santos ganhe mais algum valor? Só o tempo vai nos dizer. E pensando já, principalmente, numa possível saída do Luan Pérez, a gente começa a pensar em jogadores, principalmente que já estão no elenco, que podem ocupar essa vaga. E temos alguns nomes, O Luiz Felipe, que já é titular ao lado do Luan Pérez, Danilo Boza, que se fosse para apostar, acho que o Fernando Diniz colocaria ele como a dupla ao lado do Luiz Felipe, Ele que é destro e tem 23 anos, Kaique, que também é destro e tem 17 anos, o Derek, que renovou o contrato recentemente, também é destro, tem 19 anos, Alex, que é canhoto e tem 22 anos, Robson, que é destro e tem 21 anos, e o Wagner Palha, que está no Náutico emprestado, mas caso o Santos queira que ele retorne, ele pode retornar, ele é canhoto e tem 21 anos, Por que eu tô falando sobre ser destro ou ser canhoto? Porque tem treinador, que gosta de jogar com o zagueiro canhoto e o zagueiro que é destro, Aí é de gosto, e eu inclusive quero a opinião de vocês, se isso, na opinião de vocês, tem alguma interferência ou não. Mas o fato é, o Santos tem, na minha visão, algumas opções interessantes. Acho que o Alex seria o meu favorito, mas acredito que com a saída de Luan Pérez, o Danilo deve ganhar a preferência do Fernando Diniz. Quero saber a opinião de vocês em relação aos valores, do Luan Pérez. É muito, é pouco, esperavam mais, esperavam menos, e qual seria o seu substituto imediato com a saída do Luan Pérez? E também sobre essa questão do Grêmio, querer João Paulo, querer Vladimir, o que vocês pensam a respeito? Espero a participação de vocês aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, que é extremamente importante. Estamos quase chegando em 24 mil inscritos, quase 24 mil santistas acompanhando notícias do Santos todos os dias. Então, conto com a participação de vocês. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.